Lucas 24, 36 a 49, é a leitura do Evangelho para o terceiro domingo da Páscoa. É uma leitura que está ainda bastante conectada com a própria Páscoa. Em domingos subsequentes, a visão já se volta mais para o futuro, na direção da Ascensão e do Pentecostes. Essa perícope, Lucas 24, a parte final, ela é feita de 2 parágrafos. É um desses trechos de Lucas que tem uma grande semelhança com o Evangelho de João, João 20, 19 a 23. O Nestle Aland aqui aponta para esse paralelo. E dentro da narrativa de Lucas, como é a parte final do Evangelho, é como que um momento de transição em que se passa da primeira parte, daquilo que Jesus começou a fazer, para a segunda parte, aquilo que Jesus continuou a fazer, especialmente através do Espírito Santo. Então, esse é um texto importante, é um texto que nos coloca diante do Cristo ressuscitado e depois o que ele disse, exatamente as palavras dele, no segundo parágrafo é que são o ponto alto. O texto começa assim no versículo 36, Tauta de auton lalunton autos este en meso auton. Estas coisas, eles falando. Temos aqui no grego uma construção típica que é o genitivo absoluto. Não diz quem são eles. Provavelmente as traduções mais dinâmicas vão suprir ou vão substituir o pronome pelo nome. Então eles estavam conversando e ele se colocou no meio deles. Este ele, evidentemente, é Jesus. Uma das características desse capítulo 24 de Lucas e uma bela estratégia narrativa é a omissão do nome de Jesus. Como aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús não reconheceram Jesus, o próprio evangelista evita usar o nome de Jesus, sempre usa ele. Algumas traduções explicitam que é Jesus, mas a Nova Almeida Atualizada, por exemplo, procurou seguir literalmente o texto grego aqui, usando preferencialmente o ele e não Jesus. Então Jesus se coloca no meio deles, kai legei autois eirene himin. Ora, essa frase, evidentemente, nós conhecemos a partir do Evangelho de João, capítulo 20. Aqui, então, está o paralelo. Ao dizer isto, paz para vós, ou que a paz esteja com vocês, Jesus não estava apenas falando que existe paz, mas ele estava efetivamente concedendo a paz. Não há nesse relato de Lucas nenhuma referência ao Espírito Santo, que é o que temos em João 20. Aqui, a dádiva, o dom do Cristo ressuscitado é a paz. O salmo para esse domingo, Salmo 4, conclui exatamente com esse tema da paz. Vale a pena conferir a conexão que existe entre essas duas leituras. Ptoe tentes, versículo 37, Ptoe tentes decai emphoboi genomenoi, edocun pneuma theorein. Então eles ficaram assustados. Esse verbo assustar, o verbo ptoelma, é um verbo raro no grego bíblico, especialmente no Novo Testamento, só 2 vezes em Lucas. Então eles ficaram assustados e com medo. Nada mais natural numa situação dessas. Em Marcos 16 nós vemos as mulheres assustadas com medo e fugindo do túmulo aberto. Então eles pensavam, naquele momento de confusão, eles pensavam que estavam vendo um pneuma, um espírito ou então, de repente, um fantasma. Kai epenautois, versículo 38. Ti tetaragmeno este kai diati dialogismoi anabainus in entecardia himon. Jesus, então, embora não diga quem fala, mas e ele disse a eles, é uma pergunta, né? A gente até poderia traduzir por uma pergunta, ele perguntou,
Ti tetaragmenoi, por que estáis agitados? Tarasso é aquele verbo que a antiga Almeida tinha como turbar-se. Por que está turbado o vosso coração? Então eles ficaram, aliás, a pergunta é por que ficaram perturbados, agitados, e por que dialogismoi? Soa parecido com diálogo, mas aqui tem mais o sentido de dúvidas. Porque dúvidas sobem no coração de vocês, entecardia rimon. Sempre lembrando que, na linguagem bíblica, o coração é a sede da vida interior, podendo envolver pensamento, sentimento e vontade. E, em muitos momentos, o coração equivale ao que nós chamamos de mente, a nossa mente. 39 continua. Idete tas heiras mu kai tus podas mu hoti ego ei mi autos. Vejam ou vede as mãos minhas e os pés meus que ego ei mi autos, que eu sou o mesmo, ou eu sou ele, sou eu mesmo. Então, de novo, a questão das mãos e dos pés. Isso também tem um paralelo com o Evangelho de João. Exatamente, as mãos e os pés de Cristo trazem as marcas da crucificação que, por assim dizer, o identificam também neste momento. E Jesus segue dizendo, pselafesa te me kai idete, hoti pneuma sarca kai ostea uk echei, katos emeteureite echionta. Texto longo, mas aí Jesus diz que ele pede pselafesa-te, é um imperativo, e esse imperativo aparece também em 1 de João 1, apalpar, as nossas mãos apalparam. Se os discípulos de fato fizeram isso, o texto não diz. Também não sabemos lá de João 20 se Tomé efetivamente foi lá e pôs a mão nas marcas dos cravos e no lado de Jesus. O texto não diz isso. Então Jesus diz, venham pôr as mãos em mim ou me apalpar e vejam, porque um pneuma, um espírito, um fantasma ou sei lá, um ser não material, sarca kai ostea uk echei. Não tem sarx, não tem carne, não tem massa, né? Kai ostea e ossos. Esse termo ossos é muito raro no Novo Testamento, ele ocorre só 4 vezes. Né? Esse, evidentemente, é um termo que osteoporose e coisas assim, isso entrou na nossa linguagem no português, mas no grego, especialmente no Novo Testamento, é uma palavra rara. Então, Jesus conclui dizendo, como vocês estão vendo a mim tendo, ou seja, essas coisas que vocês estão vendo em mim, um fantasma ou um espírito não tem, portanto, não posso ser, ou vocês não estão vendo um fantasma ou um espírito. Versículo 40. Kai tuto eipon edeixen autois tas heiras kai tus podas. E, tendo dito isto, edeixen mostrou a eles as mãos e os pés. De novo, não diz se eles fizeram algo mais do que simplesmente olhar. Jesus mostrou. Versículo 41. Et de apistunton auton apotescharas, kai taumadzonton epenautois. Um segundo genitivo absoluto, apistunton auton. O sujeito é auton no genitivo, mas no caso aqui, o sujeito, eles, apistunton. Apistunton é a negação da pistis, né? Eles não têm fé, eles não creem. Ou seja, estando eles ainda descrentes, apotescharas. Interessante isso. A partir da alegria, ou em função da alegria. Dessa vez não é por causa do medo, agora é por causa da alegria. Kai taumadzonton. Isso também ainda é parte do genitivo absoluto. E eles se admirando, ou seja, nessas circunstâncias, que é algo que no grego se descreve através de um genitivo absoluto, Jesus disse a eles. De novo, uma pergunta, né? Mas no grego
o verbo usado é dizer. Έχετε τι πρόζημον entade. Vocês têm alguma comida aqui, alguma coisa para comer. Brósimon é um rapax legomenon, ocorre só aqui no Novo Testamento grego. Brosis vai ser um termo mais comum, mas brósimon é um termo que é de ocorrência única. Em resposta a isso, versículo 42, Hoide epedokan auto ichtius hoptu meros. Eles deram para ele um meros, um pedaço de alguma coisa, de um ichtius, de um peixe, e esse era um peixe assado. Hoptu, isso está ali. Tem manuscritos que trazem um complemento aqui, também na forma de um favo de mel, mas isso não tem muita chance de ser texto original, por isso já nem consta mais em traduções hoje em dia. No versículo 43, então, kai labon enopion auton ephagen. E recebendo ou tomando, no caso, no singular, Jesus, na frente deles ou diante deles, ephagen, comeu. De todas as aparições de Jesus após a sua ressurreição, essa parece ser aquela que é mais material de todas elas. Quer dizer, Jesus entra por portas trancadas, ele desaparece, os discípulos têm dificuldade até de reconhecê-lo, mas aqui ele fala em carne e ossos, e ele come fisicamente na presença deles. Então esse é um texto totalmente, ou bastante diferente dos outros textos dessas aparições pós-pascais de Cristo. Agora vem o segundo parágrafo. Não há nenhuma reação dos discípulos, ao menos não há nenhuma descrição disso. De novo, nos lembrando que nesse momento, por assim dizer, o foco não está nos discípulos, mas o foco está todo em Jesus. Nada mais natural, nada mais importante do que isso. E o que segue é, então, uma fala de Jesus, que é extremamente importante. Eipendepros autus, versículo 44. Hutoi hoi logoi mu, hus elales aproximas et onsin himin, hotidei plerotenai pantata gegramena entonomo Moiseus, kai entois profetais, kai psalmois, peri emu. Versículo longo de novo. Mas o que Jesus disse? Estas as palavras minhas, estas são as minhas palavras, as quais eu falei para vocês, ainda estando com vocês. Etion, ainda estando com vocês. Mas Jesus não estava mais com eles. Sim e não. Ele estava, mas não estava. Não da mesma forma que ele tinha estado antes da sua morte e ressurreição. Mas ele já havia falado sobre isso. E o próprio Evangelho de Lucas tem um registro disso em Lucas 9, 22 e 44. Lucas 9, 22 e 44. E também em Lucas 18, 31 a 33. Dizendo, onde Jesus fala que o seu sofrimento, a sua morte e ressurreição se dariam de acordo com o que está escrito na Escritura ou na Bíblia. E aqui temos uma bela descrição do que é a Bíblia, na visão já naquela época. O Antigo Testamento, ou então a Tanar, que é feita de lei de Moisés, profetas e salmos. Torá, lei de Moisés, Neviim, os profetas, e os Ketuvim, os escritos, citados a partir do primeiro desses escritos, que é Salmos. Então, são as três divisões da Bíblia hebraica que, nessa descrição aqui, abarcam toda a Escritura, toda a Bíblia da época, que é o Antigo Testamento. Então, Jesus, por assim dizer, relembra aos seus discípulos o que ele tinha falado antes sobre o que a Escritura previa a respeito dele. Versículo 45. Tote di enoixen auton tonun tu sinienai tas grafas. Versículo breve,
mas muito significativo. Então, abriu deles a mente. Agora tem o verbo, a palavra nous, né? Mente. Ele abriu a mente deles, tu sinienai, um infinitivo de propósito, com a finalidade de entenderem eles as Escrituras. Isso é muito importante. No versículo anterior, Jesus fala que ele cumpre o que está escrito em toda a Escritura. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1:20, tem uma frase, uma afirmação de tremendo alcance. Qualquer ou todas as promessas de Deus têm o seu sim em Cristo. Portanto, Cristo é o cumprimento da Escritura. Mas ele não só cumpre a Escritura, ele também é o intérprete da Escritura. Ele abre a mente para que se entenda as Escrituras. Normalmente nós dizemos que quem nos ilumina é o Espírito Santo. Aqui, quem abriu a mente dos discípulos, ou dos apóstolos, foi o próprio Cristo. E agora o que segue no 46 e 47 e 48 é tremendamente importante. E é importante notar a estrutura do texto grego nesse caso aqui. Kai epen autois, hoti hutos gegraptai. E disse-lhes que assim está escrito. O que está escrito? E agora vem uma sequência de 3 infinitivos, ou mais infinitivos, na verdade são 3 infinitivos, e eles formam uma sequência, ou eles não podem ser separados. A tradução antiga de Almeida, ela colocava um ponto e vírgula no final do versículo 46. Não pode, ali tem uma vírgula, isso tudo é uma unidade só, um texto só. O que está escrito? Pathein ton Christon, sofrer o Cristo sofrer, o Cristo devia sofrer, kai anastenai ek necron tetrite hemera, e ressuscitar dos mortos no 3º dia. Por que isso aconteceu? Porque a Escritura o estabeleceu, porque está assim na Escritura. Nas predições da paixão de Cristo, ele muitas vezes falava assim, é necessário que o Filho do Homem sofra. Pois essa necessidade é escriturística e aqui ela está vinculada com os textos bíblicos. Então, o que está previsto na Bíblia, na Escritura, no Antigo Testamento? Que o Messias, o Cristo, devia sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia. E agora segue mais um infinitivo no 47. Kai kerichtenai epito onomati autu metanoian, eis aphesin hamartion, eis pantata etne, arxamenoi apo Jerusalém. Então, a segunda coisa que está escrita e que é feita em cumprimento à Escritura é a proclamação, kerichtenai, o ser proclamado em nome dele, em nome do Cristo, metanoian, conversão, arrependimento para remissão de pecados para todas as nações. Então, a missão não é um extra da igreja ou dos proclamadores do Evangelho, mas a missão é a missio Dei expressa na própria Escritura. A missão de Deus faz parte do plano de salvação revelado na Escritura. A missão de Deus brota, diríamos nós, podemos dizer e devemos dizer, do Antigo Testamento. E qual é o objetivo da proclamação? É conversão, metanoia, para perdão ou remissão de pecados, para que os pecados sejam levados embora. Então aqui temos lei e evangelho, arrependimento e remissão de pecados. Todas as nações, começando de Jerusalém. E no versículo 48, e vocês são mártires tuton, vocês são testemunhas disso. No sentido de quê? Não propriamente porque eles viram isso, mas eles são testemunhas, sim, do que eles viram, mas testemunhas no sentido de que eles proclamam. E nesse particular, a leitura não do Antigo Testamento, mas a primeira leitura, que nesse período pós-Páscoa sempre é Atos dos Apóstolos, a primeira leitura, Atos 3,
11 a 21 nos traz o apóstolo Pedro pregando, sendo essa testemunha de que fala o versículo 48. Faltava uma coisa, faltava o Espírito Santo. Ele não foi dado nesse dia, assim como João nos dá a entender, João 20. Mas aqui ele vem na forma de uma promessa. Ele se cumpriria, ou ele viria 50 dias depois no Pentecostes, como o próprio Lucas relata no livro de Atos. E por isso concluo com 49, kai idou ego apostelo ten evangelian tu patros mu. E eis que eu envio a promessa do meu Pai sobre vocês, efimas. Não diz qual é a promessa, mas a gente sabe, essa é a promessa do Espírito. E aí Jesus diz, fiquem calmos, himeis decatizate entepole, literalmente, fiquem sentados na cidade, helsu, até que endyseste ex ipsus dynamin, até que vocês sejam revestidos com o poder do alto. E, evidentemente, a presença do Espírito Santo é fundamental para a missão. Isso já olha ou já nos direciona para frente, para o período do Pentecostes, que virá logo em seguida, mas estamos ainda com a temática da Páscoa. E nesse sentido aqui, vendo que a missão de Deus, a missão da igreja, brota da Páscoa e brota de uma raiz bem mais profunda, que é o Antigo Testamento.